Bom dia! Hoje é terça-feira de carnaval, 13 de fevereiro de 2024. Eu sou Bruno Amorim e o Jornal do Empreendedor, primeira edição, está no ar. Carnaval bombando em todo o Brasil e bares e restaurantes vendem mais. A previsão é de aumento de 15%. Porto de Galinhas e Recife são os destinos preferidos dos brasileiros para passar o carnaval neste ano. E as empresas usam a prática de reduflação para driblarem o aumento nos preços dos produtos. Tudo isso e muito mais você confere agora no Jornal do Empreendedor, primeira edição. As cidades pernambucanas de Porto de Galinhas e Recife são as preferidas dos brasileiros para passar o carnaval neste ano. É o que revela a pesquisa da Associação Brasileira das Operadoras de Turismo. Em Recife, o carnaval desse ano terá mais de 3.000 atrações em 49 polos distintos da capital em 6 dias de folia. São ao todo 1.389 blocos que percorrem diariamente as ruas da cidade. Segundo a Prefeitura, a estimativa de público é de quase 3 milhões de pessoas. Os outros dois destinos mais procurados para este carnaval são Rio de Janeiro e Salvador, na Bahia. No perfil internacional estão Buenos Aires, na Argentina, Cancún, no México e Orlando, no sul dos Estados Unidos. E quem está faturando neste carnaval são os bares e restaurantes de todo o Brasil. A expectativa é de um aumento de até 15% em relação ao mesmo período do ano passado. Os dados são da Abrazel, Associação Brasileira do Setor. As bebidas alcoólicas estão entre os itens mais consumidos. Vamos conferir na reportagem de Camila Xavier. O setor de bares e restaurantes já está se programando para receber os foliões. As projeções para os dias de carnaval indicam um aumento de faturamento de até 15% em relação ao mesmo período de 2023, segundo a Abrazel. Na capital da República, o circuito Brasília em Folia pode atrair 400 mil pessoas nos 4 dias de festa. Carnaval se aproximando e os restaurantes já começam a se preparar para receber a grande demanda de público. Afinal, o carnaval este ano na capital federal promete um circuito inédito para cair na folia. E este restaurante à beira do Lago Paranoá vai preparar uma atração diferenciada para atrair mais clientes. A gente está com uma programação especial nesse carnaval, né? Está previsto muitos turistas, né? E a cidade está com grandes eventos. Então a gente está preparando já para o nosso público mesmo, que é um público mais família, né? Que queira se divertir, mas não quer ir para um show, não quer ir para um bloco de rua, quer uma coisa assim mais confortável, né? Sentado num restaurante, sendo servido. Mas a gente vai estar com atrações também, né? Então começa no sábado. No sábado a gente tem a nossa já tradicional feijoada. Então durante o almoço a gente vai estar com um samba. E à tarde, a partir da tarde, a gente contratou a banda Finos da Bahia, que é uma banda daqui de Brasília, de axé. E no domingo vamos manter também a pegada do axé, já com a banda Cai Pra Cá, que é uma banda que faz já todo domingo aqui na casa mesmo. Segunda-feira vamos entrar com samba e pagode. E na terça vai ter uma programação especial para a criançada. Mas a programação não é só para gente grande, não. Na terça-feira de carnaval, o dia foi pensado nas crianças. Então a gente contratou um grupo que vai fazer animação para as crianças, vai ter um mini trem elétrico onde as crianças vão poder andar. E vai ter muita brincadeira, muita diversão para a família toda. O espaço comporta até 600 pessoas. Com quase 4 anos de funcionamento, a ideia do modelo de restaurante rooftop surgiu em uma viagem do empreendedor a Milão, na Itália. A ideia é aproveitar o local para proporcionar aos visitantes uma bela imagem da cidade. Além desta vista de tirar o fôlego, o restaurante também se diferencia por atender grandes grupos. Por ser um rooftop, ele é um restaurante, é um bar e é um local de diversão. Então, o rooftop ele engloba justamente esses 3 pontos, né? Então, a gente tem um cardápio bem variado, como eu falei, que a gente atende qualquer pessoa. E a gente trabalha com grandes grupos, né? Coisa que algumas casas não gostam.
né, de mesão, por exemplo, hoje estão com uma reserva para 100 pessoas. Então, muitos restaurantes não gostam de juntar mesa, grande grupo, porque realmente, assim, a casa que não está preparada não consegue atender, chegar a 100 pessoas e fazer um pedido ao mesmo tempo. Já nós não, a gente já se prepara para isso e a gente trabalha assim, com grandes grupos, eventos, aniversário, tem muito aniversário aqui, então a gente tem os lounges, né, onde as pessoas fazem decoração e gostam muito, né? Do ramo de petróleo à gastronomia, Márcio decidiu largar 16 anos no serviço público para empreender. E de cara, já começou enfrentando um grande desafio, a pandemia da Covid-19. E aí realmente foi aquele desespero, o que ia acontecer, mas foi uma oportunidade, né, que eu vim para cá, nesse período da pandemia. Eu estava trabalhando com delivery, era eu e o cozinheiro apenas, eu ficava no computador, fazia tudo. E aí tive tempo de estudar, né? Comecei a fazer cursos online, comecei a estudar na internet, aí refiz todo o cardápio da casa, estudei mesmo esse ramo. E aí quando eu iniciei a obra, né, porque não, essa área que a gente está aqui não existia, fiz cobertura e tal, então eu comecei a obra e aí quando ficou pronto, 2 dias depois foi liberado a reabertura, graças a Deus. E quando a gente reabriu, assim, foi um sucesso, porque as pessoas estavam buscando locais ao ar livre, né, e a gente estava já com essa varanda pronta. Com o empreendimento gastronômico dando certo, a ideia é abrir mais 2 negócios. Esse ano promete. Eu estou abrindo mais 2 casas, mas com proposta diferente, nome diferente, já uma já está... Já contrato assinado, a outra, né, na negociação ainda, mas são propostas completamente diferentes, né? Na área na gastronomia italiana, né? Então assim também vai ficar bem legal, vai ter um terraço também, vai ser sucesso com certeza. E o outro já na área mais um bar, né? Um bar mais animado, está no setor de Clube Sul. O empreendedor precisa se reinventar. Precisa se reinventar, é boa, assim, eu gosto de trabalhar com o público, como você falou, me encontrei mesmo, eu sempre quis empreender, apesar de antes estar no setor público, né? Sempre quis empreender e realmente estou gostando e estou crescendo nessa área aí. Além das bebidas alcoólicas, água e gelo também são bastante procurados. As cidades de Salvador, Belo Horizonte, Recife, Rio de Janeiro e São Paulo estão entre as que têm maior expectativa de faturamento neste carnaval. E em Minas Gerais, uma pesquisa realizada pela FEComércio aponta que 49,6% do comércio varejista espera por um volume de vendas maior neste carnaval. 51% das empresas avaliadas estão de portas abertas. E entre esses empreendimentos, 67,3% vão funcionar todos os dias. E para impulsionar ainda mais as vendas, 18,6% fazem promoções, 13,3% estão usando propagandas e 7,1% investem em atendimento diferenciado. A Belotour estima que o Carnaval de Belo Horizonte reúna quase 6 milhões de pessoas. A pesquisa FEComércio foi feita na segunda quinzena de janeiro, em 17 bairros de Belo Horizonte. E com tanto desgaste físico, é bom repor as energias. Para isso, nada melhor do que um bom chocolate. Mas o Flião vai ter surpresa. A embalagem está menor, mas o preço não diminuiu. Essa prática tem nome: reduflação. Não é ilegal, mas o empresário precisa ficar atento, de olho, às regras a serem seguidas. Fala uma coisa, você chegou a perceber alguma mudança na caixa de bombom ou nas barras de chocolate? A gramagem diminuiu. Tá menor, né? E o preço só aumenta. 90 gramas. Certo. A barra tinha 120. Isso é verdade. Diminuiu, né? Diminuiu? Sim, isso é verdade. E o preço, se a gente comparar, não. Não, tá maior, inclusive. Embalagem menor, menos peso e o mesmo preço. Essa prática tem um nome: reduflação. É uma estratégia que os fabricantes usam. Não é ilegal, mas algumas regras precisam ser seguidas. A principal, a informação da mudança no produto. Os órgãos de defesa do consumidor alertam que as empresas precisam mostrar a nova pesagem do produto até 6 meses depois da mudança. E para os chocolatras de plantão, isso pode piorar.
O chocolate deve ficar ainda mais caro em fevereiro. É que o principal exportador da amêndoa do cacau, a África, tem sofrido com condições climáticas. E também porque a produção na África, as plantas estão envelhecendo, precisam ser renovadas e isso impacta na produtividade daquela região. O Brasil hoje apresenta déficit de cacau. Atualmente é só o sexto maior produtor do mundo. Para suprir a demanda, precisa importar. O produtor por muito tempo e ainda hoje tem pouco acesso a crédito, tem baixa assistência técnica e tudo isso está sendo trabalhado pelos diversos elos da cadeia para que a gente consiga fazer essa transformação na cadeia produtiva do cacau e melhore a nossa produtividade. Apesar das vendas não terem caído no último ano, quem compra está levando menos para casa. A gente é consumista, acaba comprando, né? Mas não é vantajoso. E vamos falar agora sobre dívidas. Quando a folia acabar, tem contas a pagar. Dados da Serasa em novembro do ano passado indicam que 71 milhões de brasileiros estão inadimplentes. Isso reflete, inclusive, em contas básicas, como o condomínio. A inadimplência de taxas condominiais foi de 24,04% em 2023. E para falar sobre o assunto, a gente conversa agora ao vivo com o Léo Mack, cofundador e diretor de operações da YouCondo, plataforma de gestão de condomínios com mais de 370 mil usuários. Léo, bem-vindo ao Jornal do Empreendedor, edição especial Carnaval, aqui para conversar conosco. Bom dia. Um ótimo dia, Bruno. Obrigado, grande prazer estar conversando aqui com vocês. E vamos falar de dívidas, né? É verdade, até porque, né, Léo, a gente sabe que a folia passa, mas as contas não, né? Exatamente, exatamente. Eu vejo que nesses últimos momentos, né, esses últimos 6 meses, a quantidade de inadimplentes, principalmente na parte condominial, acabou aumentando, né? Esse já é um cenário que ele vem acontecendo desde 2022, 2023 não foi diferente e agora a gente chegou num topo no finalzinho de 2024, né? Como você disse, com mais de 23, 24% de inadimplentes. Existem vários motivos para isso, né? Se eu pudesse citar aqui alguns deles, assim, só também reforçando, não existe não é determinístico, né? Não tem como a gente dizer, ó, foi esse ponto ou foi aquele, mas a gente consegue trazer alguns insights. E o principal deles que eu posso trazer são 2, que nós temos a parte do mau planejamento por parte das administradoras dos condomínios e também dos síndicos, né, a equipe de gestão financeira que tem dentro do condomínio. Então, isso causa, sim, um aumento na inadimplência por sustos com condomínios maior, com o valor da taxa condominial maior, né, e, enfim, imprevistos. Então, uma má gestão pode, sim, levar a isso. E o segundo é também o planejamento familiar. Quando as famílias elas não conseguem, né, fazer um planejamento familiar de médio ou longo prazo com as suas obrigações, né, e as suas receitas que têm de renda familiar, isso também ocorre. Ainda mais em épocas festivas, como o final do ano, que a gente quer comprar uma coisa ou outra, né, vai acumulando, né, algumas dívidas e depois a gente tem que repensar, né, tem que rever. Vocês que operam aí com vários condomínios, ou seja, quase 400 mil condôminos, né, sendo aí... recebendo aí o atendimento de vocês. No caso do síndico, Léo, não controlar essa inadimplência pode aí prejudicar a saúde financeira de um condomínio, na sua opinião? Com certeza, com certeza. Eu diria, Bruno, não é só uma visão, né, uma sensibilidade, um achismo, mas isso é realmente o que acontece nos condomínios. Vamos lá, pessoal, o que acontece? Quando não há um planejamento financeiro por parte da administração, e aqui pode ser síndico, a síndica, administradoras, o que ela entende? Ela entende que existe o valor que é utilizado todos os meses. Vamos citar um exemplo aqui, um condomínio que precise de R$10 mil todos os meses, e nesse planejamento não consta, por exemplo, imprevistos, não consta, por exemplo, um reajuste por inflação, não consta, por exemplo, seguros que são necessários, manutenções que são necessárias. Então, faz simplesmente um levantamento de, como usei aqui no exemplo, R$10 mil, e quando acontece, então, um imprevisto ou um seguro que precisa ser utilizado, você não tem o dinheiro para fazer o pagamento do prêmio, ou não tem o valor para poder pagar aquela manutenção. E aí, o que acontece? Né? Como que nós, aqui, moradores de condomínios, né? Como que a gente fica no meio disso?
O condomínio, ele não é um banco, né? Ele não é uma entidade que tem dinheiro e por aí vai. É como se fosse uma família. Então, ele tem que ter a sua administração de receitas e despesas. Quando as pessoas que estão na gestão não conseguem fazer, né, o cuidado com esses exemplos, como alguns desses exemplos que eu citei, o condomínio invariavelmente vai ter que arrecadar mais dinheiro. E a forma mais direta e simples de um condomínio arrecadar dinheiro é aumentando a taxa condominial. Pode recorrer a empréstimos? Até pode, mas isso não é uma prática tão comum. Agora, o que realmente acontece de fato, né? Então, o que acontece, não é nem percepção, o que acontece? Os condomínios, eles aumentam as taxas condominiais. E quando aumenta a taxa condominial, aí leva aquele susto, né? Só para fechar esse raciocínio, um condomínio, até como informativo, né, para os nossos ouvintes aqui, um condomínio, geralmente, ele não pode aumentar a taxa condominial do nada, tá? Geralmente, ele não pode fazer isso, né? A equipe de gestão não pode fazer isso. Em linhas gerais, existe, né, um documento, que é o regimento interno, e nesse documento estão estabelecidas as regras para que possam ser feitos os aumentos. Então, se você mora num condomínio, fique sempre atento, né? Fique sempre atento ali ao regimento interno que você tem ali, que ali estão as regras que devem ser seguidas. Então, depois que, né, essas regras elas são seguidas e esse aumento pode ser proposto pela administração do condomínio, é que daí sim ele pode fazer isso aí de fato, mas fiquem sempre atentos às regras do condomínio, tá? E aí, muitas vezes, só para daí fechando, né, o caso em que o síndico ou a síndica levam essa votação, né, levam essa decisão de aumento de taxa condominial, alguns moradores optam, né, ali na votação, aqueles que participam, né, optam por não fazer um aumento da taxa condominial. E aí o que vai acontecer com o condomínio? Como eu falei, o condomínio não é um banco. Ele tem que ter receita e tem que ter despesa. Se os moradores decidiram por não aumentar a taxa condominial e é necessário, então com certeza serviços vão ser desativados. E isso pode trazer problemas, inclusive para os proprietários, né? Que são os donos daqueles ativos, daqueles bens. E diante desse cenário, que estratégias podem ser usadas para reduzir aí essa inadimplência na taxa condominial? Inúmeras, Bruno. Como ainda falando sobre a parte da gestão financeira, se a equipe, vamos olhar primeiro para a parte da administração do condomínio e aí depois eu vou partir para a parte dos moradores, né? Como que nós que moramos em condomínios podemos trabalhar para que sustos desses não aconteçam. Vamos lá, falando primeiro da equipe de administração. A equipe de administração, ela tem que ter, claro, formação, ela tem que ter conhecimento sobre aquilo que ela está atuando. E aqui eu reforço que muitas vezes, tá? Muitas vezes, a equipe de administração às vezes, aquele síndico, aquela síndica moradora, que ela mora no condomínio, essa pessoa mora no condomínio, e aí o condomínio, às vezes, está sem alguém para fazer a gestão, e ela, na boa vontade mesmo, na melhor das intenções, ela vai lá, levanta a mão e fala, não, então beleza, eu vou me candidatar. O pessoal vota lá, ela, talvez como é uma pessoa que tem um bom relacionamento, né, consegue resolver algumas coisas ali, acaba ganhando. E às vezes, como eu disse, na melhor das intenções, ela não tem o conhecimento das responsabilidades que uma gestão de condomínios, né, um síndico, uma síndica e demais, que essas pessoas têm. Então, principal aqui, buscar a informação, entender quais são as leis condominiais, o regimento interno, como que ele funciona. Inclusive, tem bastante conteúdo sobre isso e conteúdo atualizado, né, conteúdo com a legislação vigente, dentro do nosso blog, é youcondo.com.br/blog, tem muita informação lá. Temos conteúdos no YouTube também, no nosso Instagram, a gente está sempre educando e ensinando os gestores de condomínios a fazerem uma melhor gestão, tá? Então, buscar informação. Depois que buscou a informação, essa equipe de gestão tem que apresentar isso aos moradores com uma previsão orçamentária. O que é essa previsão orçamentária? Bem simples, né? Bem simples. É aquilo, todas as receitas e despesas que um condomínio vai ter nos próximos 12, 24 meses. Esse é um período razoável. Então, nós temos a equipe administrativa do condomínio tem que, com bastante qualidade, bastante conhecimento, apresentar aos proprietários, aos moradores, né, aos inquilinos, tem que mostrar para esse pessoal, que são os decisores, né, nas votações, pessoal, olha, nós tivemos essas despesas, tivemos esses compromissos financeiros, e para os próximos 12 e 24 meses, nós teremos essas outras despesas, esses outros compromissos, prevenções também, como seguros, né, e toda a manutenção prevista, como de elevadores, manutenção de piscina, sauna e outras áreas de lazer que tem por aí, tá? Uma vez que é apresentado isso,
a equipe administrativa tem que dizer, olha, e para que essas despesas elas sejam comportadas, né, elas ocorram e funcionem tudo certinho, nós vamos precisar fazer uma arrecadação. E essa arrecadação, de acordo com a divisão, né, entre as unidades, que é o famoso rateio, uma vez que a gente faz esse rateio, aí sim nós temos a taxa condominial. Todo mundo de acordo, vamos fazer votação. Aí o pessoal vai votar, né, e os moradores ali, os proprietários, eles vão vão tomar a sua decisão. Então, essa parte, Bruno, e para vocês que estão nos ouvindo, essa parte é o básico do condomínio, tá? E isso com certeza, mas assim, ó, com certeza absoluta, reduz e muito a inadimplência condominial, porque vai evitar sustos e o condomínio sempre vai estar bem gerido, vai estar sempre bem protegido, tá? Agora, a segunda etapa da pergunta, só para fechar, nós como moradores, onde que a gente figurou nisso? Né? Onde que a gente apareceu? A gente apareceu exatamente na participação, né, dessas decisões e dessa vida condominial, né? Eu, particularmente, o que também é muito comum é que os moradores eles fiquem bem ausentes das decisões condominiais, eles fiquem só, né, deixa que o pessoal faz lá, o pessoal está cuidando, deixa para lá, né? Muitas das vezes isso pode até ser ok, sabe? Isso pode até funcionar, mas como eu disse, a parte profissional, né, a gestão profissional de condomínios, ela, ainda que na melhor das intenções das pessoas, ela ainda é um pouco amadora, né? Ela é um pouco arcaica. Mas, repito, na melhor das intenções, boa parte das pessoas querem fazer uma boa gestão, mas falta essa área de conhecimento. Então, gestores, buscar conhecimento e aplicar com uma previsão orçamentária adequada, e moradores, ficarmos sempre atentos, né? Buscar mais conhecimento também dessa parte e conversar, né, com a equipe de gestão, acompanhar, ajudar ela sempre que necessário. Dicas importantes desse especialista, Léo Mack, ele que é cofundador da Yukondo. Léo, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação aqui conosco nesta edição especial de Carnaval do Jornal do Empreendedor, primeira edição. Eu que agradeço, pessoal. Muito obrigado. E nós estamos aqui na Yukondo com toda a disponibilidade para vocês tirarem dúvidas e também poderem trocar uma ideia com a gente para colocar Yukondo no condomínio de vocês, yukondo.com.br. Muito obrigado. E no próximo bloco, mais de 58 bilhões de reais foram disponibilizados para empreendedores nordestinos. Fique com a gente, saiba mais, não saia daí, a gente volta daqui a pouquinho. Estamos de volta com essa edição especial de Carnaval do Jornal do Empreendedor, primeira edição. Os empreendedores nordestinos foram responsáveis pelo aumento de 27% nas contratações feitas pelo Banco do Nordeste. O ano passado, o banco disponibilizou 58 bilhões e 400 milhões de reais, recorde histórico da instituição. Os investimentos destinados a micro e pequenas empresas totalizaram 5 bilhões e 800 milhões de reais, com mais de 44 mil operações de crédito realizadas. O crescimento nas aplicações dos recursos do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste foi de 35%, em comparação com as operações de 2022. Foram aplicados 17 bilhões de reais no empreendedorismo rural, 12 bilhões em infraestrutura, 10 bilhões no setor de comércio e serviços e 2 bilhões e meio de reais nas indústrias nordestinas. E o número de lojas virtuais aumentou 17% em 2023 e alcançou quase 2 milhões de negócios. O levantamento foi realizado este ano com base em uma amostra de mais de 23 milhões de sites brasileiros. O crescimento foi maior entre as empresas com faturamento anual de até 5 milhões de reais. Mais de 70% dos produtos e serviços vendidos nas lojas online custam menos do que R$ 100. A pesquisa foi feita pela empresa Big Data Corp e quem comenta o resultado é o CEO da empresa, Toran Rodrigues.
A gente viu esse ano uma retomada do ritmo de crescimento da quantidade de lojas virtuais, né? Quer dizer, uma retomada da quantidade de lojas virtuais sendo abertas no país. De 2021 para 2022, esse número tinha caído, ainda estava crescendo, mas estava crescendo bem menos, estava crescendo menos de 5%, né? E agora a gente subiu de novo para uma taxa de crescimento de quase 20%. Então, a gente está vendo uma retomada aí desse canal, desse meio digital como um caminho para o empreendedorismo aí no país. Uma coisa que a gente sempre viu historicamente aí nesses 10 anos que a gente faz a pesquisa, né, é que o e-commerce ele é um caminho natural para o empreendedorismo, por algumas razões, né? A primeira, e talvez a mais importante de todas, é que a barreira de entrada, o custo de entrada, ele é muito baixo, né? Hoje em dia você monta uma loja virtual, você monta o seu e-commerce sem ter nenhum custo fixo. Então, você monta uma loja de graça, você não paga nada para processar pagamento, você não paga nada para tratar, por exemplo, prevenir fraude, você só paga essas coisas se você efetivamente começar a ter transações dentro da sua loja. Você não tem que alugar um espaço, muitas vezes você não tem nem que montar um estoque, porque muitos desses e-commerce, esses pequenos e-commerce, são pessoas que estão fazendo produção artesanal, então estão vendendo algum tipo de comida, estão vendendo algum tipo de artesanato que elas produzem conforme os pedidos chegam, né? Então é um caminho muito natural para quem quer empreender, que exige um investimento de dinheiro, um investimento de capital que é muito menor do que, de repente, outras alternativas, né? Outros tipos de negócio, outros caminhos que você poderia explorar. E do mesmo jeito que a barreira de entrada é pequena, a barreira de saída também é muito pequena. Então, é uma situação que a gente já viu no passado e a gente vê de certa forma recorrente aí, assim, toda vez que você tem um aumento no desemprego, por exemplo, você tem um crescimento significativo na quantidade de pessoas vendendo online. Por quê? Porque as pessoas montam a loja como uma alternativa de geração de renda. E quando elas conseguem um emprego novamente, elas fecham a loja, porque o custo para você fechar uma loja virtual também é muito baixo. Você não tem um contrato de aluguel que você tem que terminar de pagar, você não tem uma multa, de novo, talvez você não tenha nenhum estoque que você tem que liberar. Você tem que simplesmente desligar o site e está resolvido, né? Então, é um caminho muito natural e muito atraente para quem quer começar nesse universo do empreendedorismo. Essa parte de produto é sempre super interessante, né? A gente vê exatamente essa tendência do pequeno empreendedor atuando no negócio digital. Então, a grande maioria das lojas são lojas que vendem uma quantidade, uma diversidade pequena de produtos, né? São lojas que estão vendendo 5, 10 produtos diferentes, você não tem muitas opções para escolher. Naquela loja que vende uma coisa que é artesanal, né? Geralmente você vai ter 4, 5 opções, não é mais do que isso, né? E são produtos que têm um preço baixo. E essa barreira que a gente chama dos R$100, ela é muito interessante porque ela também já está há muitos e muitos anos aí que a gente vem medindo isso, e a gente vê que existe uma certa barreira psicológica aí de você botar o produto a menos de R$100 para incentivar o consumidor a fazer a compra, né? No final, se eu estou entrando numa loja, principalmente uma loja digital, né, que eu não conheço, e eu vou comprar alguma coisa, um produto novo, né? Se ele for menos do que R$100, assim, tudo bem, dá para eu correr o risco aqui e comprar esse produto. Se for ruim, vou ter uma dor de cabeça talvez para devolver, qualquer coisa assim, ou eu vou ficar com ele, mas, foi menos de R$100 que eu gastei para comprar aquilo. Quando o preço é muito maior, essa dinâmica fica mais complexa. Então, a gente vê que a grande maioria das lojas tem essa pequena quantidade de produtos e vende os produtos a um preço abaixo de R$100. A grande maioria das empresas que são abertas nesse universo são empresas individuais. É a própria pessoa que montou o site, subiu as fotos de produto, responde os e-mails quando eles chegam, prepara o produto, né? Quando é um artesanato, prepara o produto, embala o produto, manda para o cliente, responde as dúvidas e assim por diante. Então, essa coisa de você trabalhar individualmente
e no máximo você ter mais 2, 3 pessoas trabalhando com você, né? E geralmente vão ser pessoas da própria família, mostra muito essa característica empreendedora e mostra o envolvimento da família como um todo na loja virtual como um mecanismo de geração de renda para a família, né? É uma aposta que todo mundo faz numa empresa que está sendo construída ali naquele ambiente familiar, seja pelo empreendedor individualmente, que muitas vezes é o caso, seja para a família como um todo. E o Jornal do Empreendedor, primeira edição, fica por aqui. A próxima edição é às 11h30. Bom carnaval a todos e até amanhã. Tchau!